Eu nunca vou esquecer o som da minha própria voz tremendo quando ele disse: "Não dá mais, eu quero o divórcio." Bem na hora em que eu soprava as velas do meu aniversário de 35 anos, com a casa cheia de gente cantando parabéns. Ninguém mais ouviu. A música ainda tocava, minha sogra ainda batia palma, minhas amigas ainda filmavam com o celular. Só eu escutei aquela frase, dita baixinho no meu ouvido, como se fosse um segredo entre nós dois. Um presente envenenado, embrulhado em papel de festa. Eu me chamo Marissa, tenho 35 anos, sou administradora e, até aquela noite de sábado, eu achava que tinha um casamento sólido de 12 anos com o Rodrigo. A gente tinha construído uma empresa de logística juntos. Na verdade, eu tinha construído com o dinheiro que herdei do meu pai, e ele tinha entrado depois, como sócio, como marido, como parceiro de vida. Ou era isso que eu pensava. Quando ele se afastou de mim naquela cozinha, sorrindo pros convidados como se nada tivesse acontecido, eu quase deixei cair o prato de bolo. Perguntei, sussurrando entre os dentes: "Você tá falando sério agora? No meu aniversário?" E ele, com aquela calma cruel de quem já ensaiou a fala 1000 vezes, respondeu: "Eu não aguentava mais esperar o momento certo. Não existe momento certo para isso." Foi nesse instante que eu entendi. Aquilo não era impulso. Aquilo era plano. Terminei a festa como se estivesse anestesiada. Sorri para as fotos, agradeci os presentes, abracei minha mãe que veio de outra cidade só para me ver soprar as velhinhas. E quando o último convidado saiu, quando a casa finalmente ficou em silêncio, eu me virei para o Rodrigo e falei: "Agora você pode terminar a frase." Ele terminou. E doeu mais do que eu imaginava. Disse que estava apaixonado por outra pessoa havia 8 meses. Uma advogada nova que tinha entrado como consultora terceirizada na nossa empresa, chamada Camila. Disse que as coisas simplesmente aconteceram, que ele tentou lutar contra o sentimento, que não queria mais viver uma mentira. Cada frase parecia tirada de um roteiro de novela ruim, e talvez fosse mesmo. Porque, como eu descobriria depois, aquilo tudo tinha sido ensaiado com muito mais gente do que eu imaginava. Eu não gritei, não chorei na frente dele. Só perguntei uma coisa: "Desde quando você decidiu isso? Antes ou depois de me convencer a colocar seu nome como sócio igualitário na empresa?" O silêncio dele foi a resposta mais alta que já ouvi na vida. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada na sala, olhando pro nada, tentando entender como 12 anos de casamento podiam ser destruídos numa frase dita durante os parabéns para você. Mas, no meio da dor, uma parte fria de mim, a parte que administrava contratos e balanços havia 15 anos, começou a fazer perguntas diferentes. Por que ele escolheu justamente essa data para terminar? Por que insistiu tanto, nos últimos meses, para eu assinar aquela alteração societária que dava a ele autonomia para movimentar contas da empresa sozinho? Por que, de repente, ele começou a viajar tanto a trabalho? Na segunda-feira de manhã, em vez de chorar, eu liguei para o meu contador. "Marcos, eu preciso que você puxe um relatório completo de movimentações da empresa dos últimos 12 meses. Tudo. Cada centavo." Ele estranhou. "Aconteceu alguma coisa, Marissa?" "Aconteceu", eu respondi. "Só ainda não sei o tamanho." Enquanto o Rodrigo ia atrás de apartamento para dar espaço. Palavras dele. Eu ia atrás da verdade. E a verdade, meus amigos, é sempre mais cruel do que qualquer suspeita. O relatório chegou 3 dias depois. E o que eu vi lá me tirou o chão de um jeito que nem o pedido de divórcio tinha conseguido. Nos últimos 10 meses, tinham sido feitas 6 transferências para uma empresa de consultória chamada Prisma Estratégica. No total, mais de R$380 mil. Eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Nenhuma nota fiscal detalhada, nenhum contrato de prestação de serviço arquivado direito, só recibos genéricos, assinados às pressas. Pedi para o Marcos investigar quem era o responsável legal pela Prisma Estratégica. A resposta veio numa tarde de quinta-feira, e eu tive que ler 2 vezes para acreditar. A sócia administradora da Prisma Estratégica era Camila Andrade. A mesma Camila. A advogada. A amante. Meu marido não estava só me traindo. Ele estava, junto com a amante, sangrando a empresa que eu tinha construído com o dinheiro do meu pai, disfarçando retiradas de caixa como consultória estratégica, provavelmente para ter um colchão financeiro pronto para quando o divórcio saísse. Um colchão que, é claro, ele não tinha nenhuma intenção de dividir comigo. Eu fechei o notebook, respirei fundo e pensei: "Rodrigo, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Só que você ainda não sabe disso." Mas antes de qualquer atitude, eu precisava entender até onde ia aquele esquema. Porque, como eu descobriria na semana seguinte, a Camila não era só amante e sócia de fachada. Ela também representava, em outro processo completamente diferente, uma empresa concorrente da minha.
a Vantage Log, que há meses tentava, sem sucesso, comprar minha carteira de clientes maiores. Foi aí que as peças começaram a se encaixar de um jeito que dava frio na espinha. Marquei um café, discreto, com a Renata, minha ex-sócia nos primeiros anos da empresa, que hoje trabalhava como headhunter e conhecia todo mundo naquele mercado de logística. Contei, sem me entrar em detalhes emocionais, só os fatos. O divórcio, a Prisma Estratégica, a Camila. Renata ficou séria, mexeu o café devagar e falou: Marissa, você sabe que a Camila fechou um contrato de assessoria jurídica com a Vantage Log há uns 8 meses, né? Bem na época que seu marido começou a insistir tanto para você assinar aquela cláusula de gestão exclusiva. O copo quase caiu da minha mão. Não era só traição afetiva. Era espionagem empresarial disfarçada de romance. O Rodrigo tinha se envolvido com a advogada que trabalhava, ao mesmo tempo, para a concorrente direta da nossa empresa. Provavelmente passando informações estratégicas, relatórios de clientes, margens de contrato, tudo o que a Vantage Log precisava para roubar nossos maiores parceiros. Eu me senti ridícula por um segundo. 12 anos casada com um homem que eu achava que conhecia, e na verdade eu tinha dormido do lado de um estranho disposto a vender minha empresa por dentro, pedaço por pedaço. Mas a raiva, dessa vez, veio acompanhada de clareza. E clareza, quando bem usada, é a arma mais afiada que existe. Eu não fui atrás de brigar, fui atrás de provas. Contratei, em segredo, um advogado empresarial chamado Dr. Heitor Salgado, especialista em fraude societária, indicado pela própria Renata. Levei tudo. Os relatórios, os recibos da Prisma Estratégica, os e-mails que consegui recuperar do servidor da empresa. Porque, sorte minha, eu ainda era a administradora principal do sistema, e o Rodrigo, tão confiante em seu plano perfeito, nunca imaginou que eu fosse checar aquilo. O Dr. Heitor olhou para tudo, tirou os óculos e falou uma frase que eu carrego até hoje. Dona Marissa, o que seu marido fez aqui não é só motivo para divórcio litigioso. Isso é apropriação indevida de bens societários, possivelmente associada à concorrência desleal. Se a gente documentar direito, você não só protege seu patrimônio, como pode responsabilizar os dois legalmente. Foi ali que percebi. Eu não precisava gritar, implorar ou me humilhar tentando entender por que ele fez isso comigo. Eu precisava ser mais inteligente do que ele. E, pela primeira vez desde aquela noite da festa, eu dormi uma noite inteira sem acordar chorando. Só que a vida, como sempre, ainda guardava mais uma reviravolta para mim. 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era a Dona Ivone, minha sogra, a mãe do Rodrigo, uma mulher de 72 anos que sempre me tratou com um carinho quase maternal, talvez porque minha própria mãe morava longe. A voz dela vinha embargada. Marissa, minha filha, eu preciso te contar uma coisa antes que seja tarde demais. Meu coração disparou. Ela contou que, na semana anterior, tinha ouvido o Rodrigo ao telefone, na casa dela, discutindo com a Camila sobre quando ia poder assumir o controle total da empresa depois que o processo de divórcio terminasse. E mais, ela ouviu ele dizer, com todas as letras, assim que a Marissa perder a paciência e aceitar qualquer proposta só para se livrar de mim, a gente reestrutura tudo e vende para Vantage. Dona Ivone, com a voz tremendo, completou. Eu criei esse menino, Marisa, mas eu não criei um ladrão. Se você precisar de alguma coisa, de qualquer testemunho, pode contar comigo. Eu chorei daquela vez. Não de tristeza, de gratidão, porque descobri que, mesmo perdendo um marido, eu ainda tinha uma família por perto, só que ela não vinha do lado que eu esperava. Com o testemunho da Dona Ivone, mais os documentos financeiros, o Dr. Heitor entrou com uma medida cautelar de urgência para bloquear qualquer movimentação futura das contas da empresa pelo Rodrigo, além de formalizar uma notificação extrajudicial contra a Prisma Estratégica por prestação de serviços fictícios. Tudo dentro da lei, tudo documentado, tudo blindado. O Rodrigo só percebeu que alguma coisa estava errada quando tentou fazer uma transferência de rotina, 1 mês depois, e o sistema recusou. Ele me ligou, furioso. Marisa, o que você fez com as contas da empresa? Eu respondi com uma calma que, sinceramente, nem eu sabia que tinha dentro de mim. Eu protegi o que é meu, Rodrigo. Você devia ter feito isso também, em vez de tentar levar a Camila junto com metade da empresa que meu pai me deixou. Do outro lado da linha, silêncio. Silêncio diferente daquele da noite da festa. Esse era de pânico. Ele tentou negar tudo, é claro. Disse que a Prisma Estratégica prestava serviços legítimos, que eu estava inventando teoria da conspiração porque não aceitava o fim do casamento. Só que, quando o processo avançou e o juiz determinou perícia contábil, ficou impossível esconder o que os números já mostravam sozinhos.
A perícia confirmou que não havia entregáveis reais correspondentes aos valores pagos. Nenhum relatório de consultória, nenhuma reunião registrada, nenhuma prestação de contas condizente com o dinheiro movimentado. Era, na prática, desvio disfarçado. E foi nesse momento que a segunda bomba explodiu. Dessa vez, na vida do próprio Rodrigo, não na minha. A Vantage Log, ao perceber que o esquema estava sendo investigado judicialmente e temendo se envolver formalmente num processo de fraude, cortou relações com a Camila de forma abrupta, alegando reavaliação de parcerias jurídicas. Sem o respaldo da empresa concorrente, sem o dinheiro desviado, agora bloqueado judicialmente, e com o nome dele circulando entre advogados e ex-sócios como sinônimo de fraude societária, o Rodrigo perdeu, em poucas semanas, tudo aquilo que ele achava que tinha construído às escondidas. E a Camila, a mulher pela qual ele tinha destruído 12 anos de casamento na frente dos convidados do meu aniversário, simplesmente sumiu. Não atendia mais ligações. Não aparecia mais nos lugares combinados. Descobre, muito depois, por Renata, que ela tinha aceitado uma proposta em outro estado, longe de qualquer processo, longe de qualquer Rodrigo. Ele ficou sozinho, sem amante, sem dinheiro desviado e agora respondendo formalmente a um processo por apropriação indevida de bens societários. Vocês devem estar pensando que aqui a história acaba, certo? Que eu ganhei, ele perdeu, fim. Mas ainda faltava a parte que eu menos esperava. 3 meses depois de tudo isso, o Rodrigo apareceu na porta da empresa, mais magro, olheiras fundas, parecendo 10 anos mais velho. Pediu para conversar. Eu deixei, porque, apesar de tudo, eu não sou uma pessoa cruel. Só deixei de ser ingênua. Ele se sentou na minha frente, na mesma sala onde a gente costumava fazer reuniões juntos, e falou, com a voz embargada: Marissa, eu errei. Eu perdi tudo por besteira. Eu queria saber se ainda existe alguma chance de a gente reconstruir alguma coisa. Eu olhei para ele, respirei fundo e disse a frase que fechou. De verdade, aquele capítulo da minha vida. Rodrigo, você não perdeu tudo por besteira. Você perdeu tudo porque escolheu, com clareza e planejamento, trair a mulher que confiava em você e roubar a empresa que o pai dela construiu com suor, para dar de presente para outra pessoa. Eu não vou te odiar pelo resto da vida, porque isso ia me prender a você. Mas reconstruir? Não. Isso, definitivamente, não. Ele saiu daquela sala em silêncio, e eu nunca mais tive notícia dele além dos trâmites finais do processo, que terminou com a separação total dos bens irregulares, a devolução judicial de parte significativa do valor desviado e a saída definitiva dele da sociedade da empresa. Hoje, 2 anos depois daquele aniversário que quase destruiu minha vida, a empresa não só sobreviveu. Ela cresceu quase 40%, porque, sem as manobras escondidas, sem o dinheiro sumindo em consultórias fantasmas, eu finalmente pude investir de verdade no que sempre quis, expandir para outras regiões, contratar gente boa, construir algo sólido. Dona Ivone continua na minha vida, como se fosse minha própria mãe. A gente almoça junto quase toda semana, e ela sempre repete a mesma frase, rindo. Ainda bem que eu escolhi o lado certo daquela história. E eu, sinceramente, aprendi uma coisa que carrego até hoje. Às vezes a maior traição da nossa vida não é o fim de alguma coisa. É o começo de uma versão mais forte de quem a gente é. Porque no dia em que o Rodrigo pediu o divórcio bem na hora dos parabéns, tentando me destruir na frente de todo mundo que eu amava, ele não sabia que estava, sem querer, me dando o empurrão que eu precisava para finalmente assumir, sozinha e de cabeça erguida, o controle total da minha própria história. Se você chegou até aqui, muito obrigada por caminhar comigo por essa história inteira, sentindo cada reviravolta como se fosse sua também. Me conta nos comentários. Se você estivesse no lugar da Marisa, teria tido coragem de investigar tudo daquele jeito? Ou teria explodido logo na hora da festa? Fica aqui comigo, porque histórias como essa, de gente que transforma dor em força, é exatamente o que a gente vai continuar contando por aqui.